Escorpião, há algo de incomum no dia 15 de dezembro. Não é barulhento nem explosivo, mas profundamente inquietante de uma forma poderosa e silenciosa. Este não é o tipo de dia que se anuncia com barulho ou espetáculo. Ele se move suavemente, reorganizando sutilmente o seu destino, enquanto o resto do mundo trata como apenas mais uma segunda-feira no calendário. Você pode já ter sentido isso. Uma pausa nos seus pensamentos, uma quietude repentina, aquela estranha sensação de que o tempo desacelerou para você, mas continuou correndo para todos os outros. Hoje não é para todos. É para aqueles que carregam um peso invisível, esperando sem provas, mantendo a fé sem garantias. 5 mudanças inesperadas começam hoje. Não todas de uma vez, não de maneiras óbvias ou dramáticas, mas em momentos que parecem precisos demais para serem coincidência. Este é o tipo de energia que recompensa a atenção plena e silenciosamente ignora as distrações. Então fique comigo, porque o que acontece hoje não se repete. E Escorpião, antes de nos aprofundarmos, escreva "Estou acordado" nos comentários. Não para envolvimento, mas como um sinal para si mesmo de que você está presente para o que está prestes a acontecer. Escorpião, a primeira mudança impactante de 15 de dezembro não chega com fogos de artifício ou sinais dramáticos. Ela vem silenciosamente, quase imperceptível a princípio, e é exatamente isso que lhe dá poder. Por muito tempo, você carregou um peso que não conseguia explicar completamente. Não era tristeza, não era medo, nem mesmo exaustão no sentido usual. Era pressão, pressão energética. O tipo de pressão que faz com que escolhas simples pareçam pesadas. O tipo de pressão que mantém sua mente alerta mesmo quando seu corpo quer descansar. O tipo de pressão que te deixa com a sensação de que algo está sempre pendente, mesmo quando tecnicamente nada está errado. Hoje, essa pressão afrouxa seu aperto. Você pode acordar se sentindo estranhamente neutro, sem empolgação, sem tristeza, apenas mais leve. Ou pode perceber que o ruído de fundo constante em sua mente se aquieta por um momento. Mesmo alguns segundos de quietude podem parecer estranhos e libertadores. Isso não é aleatório. O que está se dissipando hoje é uma expectativa que nunca realmente te pertenceu. Um fardo absorvido por situações, pessoas ou prazos que exigiram muita paciência, muita compreensão, muita resistência emocional. Você não escolheu carregá-lo conscientemente. Você se adaptou a ele. E Escorpião, essa fase de adaptação está terminando. Aqui está o ponto importante. Quando a pressão diminui, a mente muitas vezes tenta recriá-la. Não porque você queira sentir dor, mas porque a pressão se tornou familiar. Alguns escorpianos podem se sentir inquietos quando as coisas de repente se acalmam. Você pode se pegar procurando o próximo problema, a próxima coisa para consertar, o próximo motivo para ficar alerta. Mas a ausência de pressão hoje não é vazio, é espaço. Espaço para clareza, espaço para intuição, espaço para decisões que vêm da confiança em vez da sobrevivência. Aqueles que ignoram este momento podem recair no excesso de pensamentos, confundindo calma com estagnação. Podem se apegar novamente a antigas preocupações, velhos padrões, velho trabalho emocional simplesmente porque parece normal. Mas aqueles que reconhecem esse alívio, que se permitem ficar no silêncio sem pressa, desbloqueiam algo raro: soberania mental. Quando a pressão diminui, sua percepção se aguça. Você para de reagir automaticamente. Começa a escolher deliberadamente. É por isso que hoje importa. O universo não remove a pressão a menos que a lição tenha sido assimilada. E Escorpião, você já pagou o preço. Aprendeu a ter paciência sem se tornar passivo. Força sem se endurecer. Consciência sem perder a profundidade. Essa libertação invisível é a confirmação de que você não precisa mais provar resistência. O teste está completo. E à medida que o peso se dissipa, você pode notar algo mais. Sua energia começa a retornar, não de repente, não dramaticamente, mas de forma constante. É assim que você sabe que isso é real, porque o que sai hoje não volta, não da mesma forma.
Escorpião, a segunda mudança de 15 de dezembro não se anuncia como destino. Ela chega disfarçada de algo comum, tão comum que muitas pessoas a ignorariam completamente. Uma breve conversa, uma mensagem que aparece em um momento inesperado, um pensamento que de repente faz sentido de uma nova maneira. Nada nesse momento parece dramático, mas algo dentro de você o reconhece instantaneamente. Essa é a maneira favorita do universo de abrir portas para Escorpião. Silenciosamente. Exatamente. Sem pressão. Você não é pressionado. Você é convidado. Você pode notar que o momento parece incomum. Talvez aconteça quando você já não está mais buscando ativamente por respostas. Ou surge logo depois de você liberar mentalmente uma determinada conclusão. Isso não é coincidência. É alinhamento. Essa porta se abre porque sua energia mudou o suficiente para que você a perceba. O que torna isso poderoso é que a oportunidade não exige ação imediata. Não te apressa. Simplesmente revela uma direção, uma que parece mais leve do que os caminhos que você tem se forçado a trilhar. Alguns escorpianos hoje podem se sentir tentados a ignorar o momento. Provavelmente não é nada. Vou pensar nisso depois. Eu não tenho, você tem a energia necessária para isso agora. Mas essa abertura não exige esforço. Ela exige atenção. Quando você reconhece o sinal, a clareza surge naturalmente. Você começa a conectar pontos que antes não se encaixavam. Uma situação que parecia bloqueada de repente se abre. Uma pessoa que você não conseguia entender se torna mais clara. Não porque ela mudou, mas porque você mudou. Aqueles que ignoram esse momento podem continuar se sentindo presos, repetindo padrões antigos com faces ligeiramente diferentes. A vida não os pune. Ela simplesmente se move mais devagar. Mas aqueles que reconhecem a abertura experimentam impulso sem força. As decisões parecem mais simples. A dúvida se dissipa. Sua intuição para de discutir com sua lógica. Essa porta não tem a ver com sorte ou acaso. Tem a ver com o momento finalmente estar a seu favor. E Escorpião, aqui está a verdade mais profunda. Essa abertura só aparece depois que você para de buscar validação do passado. Só depois que você para de exigir certeza de pessoas ou situações que nunca deveriam fornecê-la. É por isso que este momento parece calmo, não caótico. Você não precisa anunciar isso. Você não precisa explicar, nem precisa agir imediatamente. Apenas perceba, porque uma vez que você perceba, seu caminho se ajusta sutilmente e de repente, o que parecia complicado começa a se desenrolar com facilidade. É assim que o destino se move quando a resistência desaparece. Silenciosamente, precisamente, na hora certa. Escorpião, a terceira mudança de 15 de dezembro restaura algo essencial, mas não da maneira que você imagina. Não se trata de uma onda de emoção ou um retorno da intensidade. Trata-se do poder emocional em sua forma mais pura, limpo, controlado, inegável. Por muito tempo, suas emoções estiveram sobrecarregadas. Você processou não apenas seus próprios sentimentos, mas também as correntes subterrâneas dos outros. Seus humores, suas expectativas, suas necessidades não expressas. Você carregou a consciência como uma responsabilidade, mesmo quando ninguém lhe pedia. Hoje, isso muda. Você não deixa de sentir profundamente. Isso é impossível para Escorpião. Mas você para de desperdiçar energia. Você pode perceber que situações que antes desencadeavam reações fortes agora passam por você sem te desestabilizar. Palavras que antes persistiam já não ecoam. Os ganchos emocionais perdem a força. Isso não é distanciamento. É domínio. Suas emoções se reorganizam hoje. Tornam-se aliadas em vez de peso. Sinais em vez de tempestades. Alguns escorpianos podem inicialmente sentir-se estranhos com essa autoridade calma. Quando a intensidade os guiou por tanto tempo, o equilíbrio pode parecer estranhamente silencioso, até suspeito. Você pode se perguntar para onde foi sua agressividade. Ela não desapareceu. Ela se refinou.
Aqueles que ignoram essa mudança podem tentar reacender antigos padrões emocionais, reabrindo conversas, revisitando feridas, revivendo momentos que não merecem mais espaço. Mas aqueles que confiam nesse estado emocional mais puro conquistam algo raro: influência sem esforço. Você não precisa provar o quanto se importa. Você não precisa explicar a profundidade dos seus sentimentos. Sua presença comunica tudo. As pessoas começam a responder de forma diferente a você agora. Não porque você exige, mas porque sua energia para de pedir permissão. Limites se formam sem confronto. O respeito surge sem negociação. Esta é a versão do poder emocional que atrai clareza, oportunidade e alinhamento. E Escorpião, aqui está a verdade mais profunda. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia. É o resultado de cada vez que você escolheu o silêncio em vez da reação, a consciência em vez do impulso, o amor próprio em vez do esforço emocional. Hoje, a luta interna termina. Seu mundo emocional se torna mais tranquilo, porém mais forte. Sua intuição mais aguçada, porém mais calma. Suas decisões mais firmes, porém menos forçadas. É assim que se sente a soberania emocional. E uma vez que você a experimenta, não há volta. Porque o poder não vem mais da intensidade. Ele vem do controle que parece natural. Escorpião, a quarta mudança de 15 de dezembro traz algo que você parou de esperar. Não respostas, não explicações, mas compreensão sem carga emocional. Por muito tempo houve um atraso pairando no pano de fundo da sua vida. Algo que você planejou. Algo para o qual você se preparou. Algo que deveria ter avançado, mas não avançou. Você esperou. Questionou o momento certo. Se perguntou se havia interpretado os sinais errado. Eventualmente você parou de perguntar. Hoje, essa pausa finalmente faz sentido. Não porque a situação se resolve repentinamente, mas porque a tensão emocional em torno dela se dissipa. Você não sente mais a necessidade de lutar contra a demora ou revisitá-la mentalmente. A frustração que antes aflorava agora parece distante, quase irrelevante. Essa mudança é a mensagem. A compreensão nem sempre chega como informação. Às vezes, ela chega como paz onde antes havia resistência. Você pode perceber que se as coisas tivessem acontecido antes, você teria avançado carregando expectativas erradas, apegos errados ou uma versão errada de si mesmo. A demora o protegeu de um resultado que teria custado mais do que lhe proporcionado. Alguns escorpianos podem se sentir tentados a reabrir antigas mágoas. Hoje, você se questiona sobre o que teria acontecido se a dor realmente tivesse desaparecido. Mas aqueles que não olham para trás conquistam uma clareza inabalável. Isso não é perdão para os outros, mas sim libertação para si mesmo. O universo não apressa as lições de Escorpião. Ele espera até que você não precise mais de provas para confiar no tempo certo. E esse limiar é cruzado hoje. O que antes parecia um bloqueio se revela como precisão. Precisão no caráter, precisão na prontidão, precisão no alinhamento. Aqueles que ignoram essa constatação podem carregar resquícios emocionais por mais tempo do que o necessário, revivendo momentos que já não existem. Mas aqueles que a aceitam sentem algo raro: liberdade emocional sem justificativas. Você não precisa mais entender cada detalhe. Você entende o suficiente. E essa compreensão cria espaço. Espaço para seguir em frente. Espaço para intenções mais puras. Espaço para um futuro que não carrega ressentimentos ou dúvidas antigas. Este é o momento em que o passado para de puxar sua energia. Não porque desapareceu, mas porque não tem mais autoridade. E Escorpião, é assim que você sabe que superou a demora. Porque aquilo que antes exigia respostas agora simplesmente te liberta. Escorpião, a quinta e última mudança de 15 de dezembro é a mais sutil e a mais permanente. Não há nenhum anúncio dramático, nenhum evento específico que você possa apontar e explicar. Em vez disso, algo interno se encaixa, e o tempo começa a fluir de forma diferente ao seu redor. Não mais rápido de uma forma caótica, mais rápido de uma forma limpa, precisa e inevitável. É assim que a aceleração da linha do tempo realmente se manifesta.
Você percebe isso primeiro em pequenos detalhes. Decisões que antes levavam dias agora levam minutos. Situações que costumavam te confundir de repente parecem óbvias. Você não precisa de confirmação extra. Você não precisa da aprovação de outras pessoas. Você simplesmente sabe o que se alinha e o que não se alinha. O atrito mental desaparece. O importante é entender que essa aceleração não vem do esforço. Ela vem da remoção. Os velhos resíduos emocionais desaparecem. Os antigos apegos param de interferir. As antigas identidades param de tentar controlar os resultados. Por causa disso, a realidade responde mais rapidamente. Você pode perceber que ao pensar em algo, o próximo passo surge sem esforço. Quando você se desapega de algo, isso realmente desaparece. Sem consequências dramáticas. Sem efeitos colaterais negativos. As conversas avançam em vez de ficarem em círculos. Os planos se estabilizam em vez de estagnarem. Este é o universo respondendo à clareza. Alguns escorpianos podem se sentir tentados a testar essa aceleração, forçando mais, movendo-se mais rápido, tentando usar o ímpeto de forma agressiva. Mas não é assim que esta fase funciona. A velocidade aumenta quando você se mantém calmo, não quando se precipita. Trata-se de precisão no tempo. Sua intuição se torna o volante agora, não a emoção ou a urgência. Você não persegue resultados. Você se posiciona corretamente e os resultados vêm ao seu encontro. Essa é a diferença. Aqueles que não reconhecem essa mudança podem se sentir impacientes, sentindo o movimento, mas tentando controlá-lo cedo demais. A vida ainda segue em frente para eles, mas com resistência. Mas aqueles que se mantêm firmes experimentam o alinhamento se acumulando sem esforço. Uma decisão certa leva a outra. Uma resposta calma evita uma complicação. Um momento de contenção abre uma porta melhor mais tarde. É assim que o destino acelera sem caos. Escorpião, eis a verdade mais profunda. Sua linha do tempo acelera hoje porque você não está mais negociando com o seu passado. Você não está mais carregando o peso emocional não resolvido para novas situações. Você não está mais dividindo energia entre quem você era e quem você está se tornando. Você escolheu a presença em vez da antecipação. E o universo se move mais rápido quando você está totalmente presente. Você pode não ver resultados dramáticos hoje. Isso é intencional. Essa aceleração funciona primeiro nos bastidores, reorganizando pessoas, oportunidades e o momento a seu favor antes que qualquer coisa se torne visível. Mas nos próximos dias, você notará algo inconfundível. Coisas que antes exigiam esforço começam a acontecer naturalmente. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você se alinhou. E o alinhamento é mais rápido que a força. 15 de dezembro de 2025 se torna o ponto de virada invisível. O dia em que sua linha do tempo parou de resistir a você. Daqui em diante, o progresso não precisa ser comprovado. Ele simplesmente continua silenciosamente, consistentemente e irreversivelmente. E Escorpião, quando esse tipo de aceleração começa, você não a desacelera. Você a acompanha com consciência. Escorpião, o dia 15 de dezembro não é dramático porque não precisa ser. Não se prova nada hoje. Marca você. Daqui a algumas semanas, você olhará para trás e perceberá que este foi o dia em que as coisas se alinharam silenciosamente. Não porque você as forçou, mas porque você estava pronto. Nem todos notarão a mudança. Você notará. E isso basta. Mantenha os pés no chão. Mantenha-se observador. Mantenha-se presente. Porque quando o destino se move silenciosamente, ele se move para sempre. Se esta mensagem ressoou mais profundamente do que as palavras, comente. Confio no tempo certo. Não para mim. Para você. Este capítulo já começou.